Obrigado ao Ângelo Nascimento, conosco ao vivo direto de Brasília. Agora a gente vai conversar também ao vivo com a senadora Simone Tebet, que é do MDB do Mato Grosso do Sul, que tem tido uma participação importante aí na CPI, apesar de não ser membro da CPI, a senadora tem atuado, né? E nós, acompanhando aqui as sessões, temos registrado isso. Senadora, bom dia, obrigado por conversar conosco aqui nesta sexta-feira. Agora, como disse o Ângelo, a comissão entra em recesso, mas o trabalho continua, é isso mesmo? O que vai ser feito aí pelas próximas semanas? Bom dia, senadora. Bom dia Pedro, bom dia Nelson, obrigada antes de mais nada pelo convite, é um prazer estar aqui na Band News, podendo falar desse tema tão relevante que tem chamado a atenção, e não sem razão, de toda a população brasileira. Pois é, entramos no recesso no meio da segunda fase da CPI. A CPI concluiu uma fase, que era aquela primeira objeto principal da CPI, de analisar se houve ou não omissão dolosa do governo federal na condução da pandemia, no atraso de vacinas e nas condutas erráticas, quando fomos surpreendidos negativamente com uma série de denúncias de supostos crimes de corrupção contra a administração pública envolvendo compra de vacinas, a princípio sem eficácia e desconhecidas. E ouvi o Nelson, ele foi muito feliz quando ele disse, né, suspeita de denúncias em relação a membros do governo, não no governo como um todo, mas de setores dentro do Ministério da Saúde. Bom, nós estamos exaurindo, Pedro, uma fase de oitiva de testemunhas, não deu tempo de terminar. No segundo, agora em agosto, teremos que continuar a ouvir essas testemunhas, talvez até com a cariação, como vocês disseram, especialmente no caso da tentativa de compra da AstraZeneca e da Covaxin, quando tivemos que, por determinação constitucional, que dar uma parada nos trabalhos. Eu acho que foi providencial, esses 15 dias são necessários, porque até para inquirir as testemunhas, até para que tenhamos elementos para saber o que perguntar e onde queremos chegar, nós precisamos nos debruçar sobre as milhares de páginas de documentos que chegaram na CPI. Algumas são públicas, outras são sigilosas, eu só tenho acesso a que é público, porque eu não sou membro da CPI, mas estarei também ajudando a CPI naquilo que me for determinado. E nós teremos que, a partir daí, Nelson, a partir dos documentos que nos chegaram, quebra de sigilos que os membros terão oportunidade de ver, nós estaremos conduzindo a nova linha de investigação, não só em relação a essas vacinas, mas em relação a algumas outras denúncias gravíssimas que estão chegando lá na comissão. O que eu gostaria de saber que denúncias são essas que a senhora se refere agora, porque a gente até imaginava que eram essas da compra dessas vacinas que, até que se saiba, não existem. Os 400 milhões de doses, por exemplo, da AstraZeneca, né, senadora, chamam muita atenção, porque ninguém no mundo tinha capacidade de produção, naquele momento, de tantas doses de vacina. Nem os Estados Unidos conseguiam comprar essa monstruosidade de doses que seriam importantes para nós, mas, enfim, os senhores estão debruçados, as senhoras também estão debruçadas sobre esse assunto. Mas há outras denúncias que podem chegar ainda? Elas estão chegando, seja em relação aos estados, denúncias que estão acontecendo de supostos crimes também contra a administração pública dentro dos estados brasileiros e mesmo em relação ao governo federal. Você foi feliz, eu acho que a gente precisa repor a verdade em alguns pontos aqui, Nelson. Em relação à AstraZeneca, o que nos surpreende não há nada concreto no sentido de empenho, de nota fiscal, de contrato assinado em relação a essas vacinas, porque você foi feliz. Não iríamos conseguir comprar essas vacinas. O que surpreende no caso da AstraZeneca é como é que tanta gente que não tinha um mínimo de lastro, um mínimo de notoriedade, de reconhecimento profissional, chegou na antessala do Planalto do Palácio. Essa narrativa, essa história precisa ser muito bem contada, mas, de qualquer forma, o que nós temos já de elementos de prova em relação à Covaxin, essa sim teve nota de empenho, foi reservado um dinheiro, assinatura de um contrato ilegal que não poderia ser feito porque não havia lei, contra uma empresa que já tinha denúncia o seu sócio de irregularidade, inclusive sofrendo processo de improbidade administrativa a alguns personagens, e essa suposta tentativa de propina dentro de um valor acima da média na comercialização, repito, de uma vacina desconhecida. Afinal, o que é a Covaxin? Nós não sabemos sequer a eficácia. Então, a partir do momento que a gente puxa um fio, né, outros acompanham. A CPI precisa ter foco agora,
Nós temos que tomar muito cuidado com narrativas, não trazer para dentro do processo 2022. A gente tem que saber separar o joio do trigo, a gente tem que saber também distinguir o que é narrativa, o que é discussão político-partidária com aquilo que é verdadeiro, que consta nos autos, mas eu acho que a CPI vai voltar em agosto com foco, com determinação, e o que é principal, buscar a verdade, porque é óbvio que diante de tanta tragédia, no caso da pandemia da Covid-19, a população brasileira precisa saber a verdade e, a partir daí, fazer o seu juízo de valor. Deixa só uma questão aqui rapidinho, desculpa tomar seria, a gente combina aqui, senadora, uma vez uma vez outra, né? Mas eu só queria seguir exatamente nessa linha, porque eu entrevistei aqui, logo no início desse processo da Bharat Biotech, da compra da Covaxin, da possibilidade daquela associação de clínicas particulares de vacinação, aquele representante, o presidente dessa associação, que foi até a China para comercializar essas vacinas, se eu não me engano, era até a própria Covaxin. Há possibilidade dessa pessoa estar envolvida nesse processo? E uma segunda questão ainda sobre esse mesmo assunto. O Carlos Wizard, o empresário Carlos Wizard, a gente trocava mensagens aqui diversas vezes e ele, obviamente, por muitas vezes tentou colocar junto aos senhores e ao presidente essa possibilidade de empresas privadas comprarem as vacinas. E tudo mais ou menos foi por essa época, março e abril. Essas pessoas poderiam estar envolvidas no mesmo processo da compra da Covaxin? Olha, Nelson, pelo princípio sempre da ampla defesa do contraditório, eu tenho que acreditar na boa-fé das pessoas. Eu acredito sim que muitos empresários tentaram, e eu vi a participação de alguns já da mais alta credibilidade, tentando naquele desespero falar, bom, se o governo federal tem dificuldade, deixem conosco. Nós compramos as vacinas, até podemos doar para o SUS, para ser comercializado, ao invés de ser comercializado em clínicas particulares. Só que nesse meio do processo, nós sabemos, né? Chegam os atravessadores, aquelas pessoas que querem vender o pedaço da lua sem ter condições de trazer esse pedaço para nós. Então, diante de tudo isso, muita coisa vai ser desvendada. Acho que tiveram muitos empresários, sim, de boa fé nesse processo, alguns atravessadores que quiseram levar dinheiro, inclusive levando para clínicas particulares para serem comercializadas. Não dá para saber, no caso da Bharat Biotech, se esses empresários estavam de boa ou má fé. De qualquer forma, você tocou num ponto importante. O único elemento de materialidade que nós temos, de elementos de provas de crimes, é no caso da vacina da Covaxin. Na outra, da AstraZeneca, dos atravessadores, não. No caso da Covaxin, nós tivemos 3 notas fiscais muito comprometedoras. Inclusive, todas elas, 2 delas, constando pagamento antecipado de 200 milhões de reais, que não ia direto para a Bharat, que é um laboratório muito sério da Índia. Iria para uma empresa criada em paraíso fiscal, que é a Medson, em Singapura, num pagamento antecipado de 200 milhões de reais por uma quantidade de doses de vacina que na nota fiscal não constava. Ora, constava na mesma nota que nós receberíamos no Brasil 3 milhões de vacinas e na mesma nota dizendo que nós receberíamos 4 milhões e 800 mil vacinas. Então, tudo leva a crer, nós temos que ainda levantar, que esse pagamento antecipado ficaria na Medson para ser distribuído numa lavagem de dinheiro para algumas pessoas. E só as demais faturas seriam pagas por laboratório da Bharat. Mas isso está muito ainda incipiente. O que nós temos é materialidade do crime. Agora, no segundo semestre, o que a CPI precisa fazer é buscar a autoria. Quem são os personagens? Até para tirar e inocentar aqueles que foram, a princípio, indiciados, no princípio da ampla defesa, e para podermos, na luz da verdade, indiciar e condenar aqueles verdadeiros culpados por esses supostos crimes de corrupção. Senadora Simone Tebet, gostaria muito de agradecer a senhora, o nosso tempo que está bem curto hoje, e eu queria, quando a senhora terminar o recesso, puder conversar com a gente, seria muito importante falarmos exatamente sobre o fundo eleitoral e principalmente sobre, acho que a PEC é de sua autoria, né, dessa participação maior de mulheres, de 30% de mulheres nas eleições de 2022, inclusive de um aporte maior para a campanha dessa parte feminina. Então, gostaria de conversar com a senhora assim que o seu recesso terminar, que o seu descanso terminar, para a gente falar bastante sobre isso. Um abraço à senhora, muito obrigado. Obrigada, Nelson, vai ser um prazer. E só para deixar bem claro aqui, eu votei ontem contrário ao aumento do fundo eleitoral, mas vamos ter a oportunidade de conversar sobre esse projeto
que foi um grande avanço de mais de uma década de luta da bancada feminina no Congresso Nacional. Obrigada. Um abraço.